Muito bem. Prontos aí? Todo mundo preparado? Beleza. Algumas semanas atrás nós começamos uma série de estudos sobre as bases da fé cristã, utilizando como guia para o nosso estudo esse livro aqui, Bases da Fé Cristã, de Wayne Grudem, 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. E essa série de estudos trata, como já indica o título do livro, das 20 bases, ou do que eu gosto de chamar de os 20 fundamentos da fé cristã evangélica. Por que isso agora, Daniel? Porque nós entendemos que a doutrina é extremamente importante para a saúde da igreja, porque ela impede o erro, ela impede a heresia, ela impede o engano e estabelece padrões, estabelece referências. Por isso nós precisamos da doutrina e por isso nós devemos enfatizá-la no nosso contexto no nosso contexto de igreja local. Eu sei que muitos de vocês sequer ouviram falar de alguns dos assuntos que nós já tratamos aqui, especialmente nas últimas 3 semanas nós tratamos sobre a doutrina de Deus, então falamos sobre os atributos de Deus. E eu sei que isso é assim, irmãos, porque eu convivo diariamente com vocês, especialmente aqueles que me procuram no gabinete, e a gente está sempre conversando sobre as coisas de Deus e, obviamente, sobre os fundamentos da fé cristã evangélica. E eu percebo de uma maneira generalizada, há pouco conhecimento sobre a doutrina, há pouco conhecimento sobre as bases da fé cristã. E por essa razão, a gente decidiu então começar essa série de estudos. Lá em cima, os jovens e adolescentes também estão realizando a mesma série de estudos, utilizando o mesmo livro, obviamente usando abordagens de linguagem diferentes para cada grupo, por causa da faixa etária diferente. Mas todos nós, toda a igreja está estudando neste exato momento o mesmo assunto, o mesmo tema, as 20 bases da fé cristã. E eu quero sempre, antes de falar da doutrina do dia, antes de falar da aula do dia, antes de entrar na aula do dia, estabelecer esses 2 pontos. Por que é importante estudar a doutrina e o que é, de fato, a doutrina. Eu tenho dito aqui, semana após semana, que geralmente as pessoas fazem uma confusão muito grande entre o que é doutrina e o que é costume. Algumas denominações evangélicas têm os seus costumes peculiares, próprios, específicos do seu grupo. Mas isso não é doutrina, isso é costume. Em algumas dessas denominações, os costumes são tratados como doutrina. E isso é um erro muito grande, porque o costume vem da cultura, a doutrina vem da palavra. A doutrina tem a ver com o que está escrito, a doutrina tem a ver com o registro, com a Sagrada Escritura, com a Bíblia. E o costume tem a ver com o modo que determinado grupo, ou os padrões através dos quais determinado grupo se comporta e se relaciona entre si. Então, quando a gente fala de doutrina, a gente está falando do que está escrito. Quando a gente fala de doutrina, a gente está falando do que está registrado. Quando a gente está falando de doutrina, a gente está falando da palavra de Deus, da Bíblia. Então, se determinado costume em alguma denominação pode ser amparado pela palavra, pelo que está escrito, pelo que está registrado, muito bem, isso pode ser tratado como doutrina. Se não, isso é só um costume. E a gente precisa entender isso, para que a gente não troque gato por lebre. A gente precisa entender isso, como eu disse anteriormente, para evitar o engano, para evitar o erro. Então, a doutrina é isso. A doutrina é o que a Bíblia como um todo diz sobre determinado assunto. Essa é a definição mais sucinta, mais simples para o seu entendimento e para o seu entendimento da doutrina em si e de tudo que nós vamos tratar aqui, ou de todas as doutrinas que nós vamos tratar aqui. E é uma definição que você precisa registrar aí na sua mente, no seu coração. Doutrina é o que a Bíblia diz como um todo sobre determinado assunto. Então, quando nós estudamos determinada doutrina, nós analisamos tudo o que a Bíblia diz como um todo sobre aquele determinado assunto. E aí, então, a partir dessa análise, a partir dessa compilação de textos e dessa análise de texto, nós estabelecemos o que é determinada doutrina. Então nós começamos estudando a doutrina da Bíblia.
E para entender a doutrina da Bíblia, nós precisamos analisar diversos textos bíblicos para concluir o que a Bíblia diz como um todo sobre si mesma. O que a Bíblia diz como um todo sobre o que nós chamamos de a palavra de Deus. Aí vimos uma série de características peculiares dessa doutrina. Em seguida, passamos a estudar a doutrina de Deus. O que a Bíblia como um todo diz sobre Deus. Ou o que Deus em sua palavra como um todo diz a respeito de si mesmo. E aí descobrimos as excelências de Deus, descobrimos os atributos de Deus e falamos sobre eles em 3 semanas consecutivas. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Então, a doutrina da Trindade é o que a Bíblia como um todo diz sobre o assunto da Trindade. Vocês estão me entendendo? Amém, irmãos? Então, não é um punhadinho de texto, não é um capítulo, 2, 3 da Bíblia que a gente analisa para definir uma doutrina, não. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é apresentar uma síntese, apresentar um resumo de cada uma dessas doutrinas. Por isso eu tenho dito que é muito importante que você adquira esse livro e leia esse livro, para que aquilo que nós estamos conversando aqui faça mais sentido para você e para que você tenha condições de se aprofundar mais em cada um dos temas que nós estamos abordando aqui nessa conversa. Então esse livro é um livro muito bom, é um livro que todo cristão deveria ler, irmãos. Todo cristão deveria ler mesmo. Existem outros livros bons também sobre doutrina, sobre as bases da fé cristã, mas eu julgo que esse seja dos livros mais modernos, dos livros mais contemporâneos, o melhor deles, especialmente por um motivo, porque esse autor, o Wayne Grudem, ele tem na base das suas produções literárias o objetivo de tornar a teologia um campo de conhecimento acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então você pensa assim, teologia é para quem quer ser pastor, teologia é para quem quer pregar, teologia é para quem quer ser um acadêmico, teologia... Não, irmãos. Todo crente faz teologia de certa maneira, num determinado grau, porque todo crente estuda a Bíblia. Agora, obviamente que o estudo sistemático da teologia envolve outras habilidades, envolve a necessidade de outros recursos. E esse livro aqui, exatamente por causa do objetivo desse autor, é um livro que todo cristão deveria ter e deveria ler. Ok? Então, faça o esforço de adquirir esse livro, faça o esforço de ler esse livro, para que você se aprofunde mais no estudo que nós estamos fazendo aqui, ou nesse resumo que nós estamos oferecendo aqui, exatamente por causa do tempo que nós temos para isso. Veja, para definir cada uma das doutrinas, nós precisamos, através da concordância bíblica, analisar todos os textos bíblicos que mencionam determinado tema, que mencionam determinado conceito ou determinada palavra até mesmo. Isso leva um tempo muito grande, e nós não temos esse tempo aqui. Então, esse livro ele sistematiza de forma resumida, clara, concisa, cada uma das 20 doutrinas básicas da fé cristã, e nos apresenta em definições, nos apresenta passagens bíblicas que suportam essas definições, um entendimento bastante claro, um entendimento bastante preciso de cada uma dessas doutrinas. Amém, gente? Amém? Vocês estão comigo até aqui? Vocês entenderam a importância da doutrina? Eu estou falando isso já há um mês praticamente. A importância da doutrina, a importância da doutrina. Irmãos, não é pouca coisa a quantidade de igrejas que surgem todos os dias nessa cidade, especialmente nesse país, não é? Não há qualquer tipo de regulamentação, não há qualquer tipo de critério formalmente ou institucionalmente estabelecido para que uma igreja seja aberta. Isso é bom e ruim, porque as igrejas boas, saudáveis, que são edificadas a partir de uma doutrina boa e saudável, não tem impedimentos para fazer isso. Mas também é ruim porque as igrejas que são erguidas sem doutrina, as igrejas que são erguidas sem uma teologia boa e saudável, também fazem isso sem nenhum impedimento. E aí o que acontece é que nós temos uma salada enorme de coisas sendo ditas em nome de Deus, quando na verdade a maioria dessas coisas que estão sendo ditas em nome de Deus, não foi Deus quem disse. Porque não pode ser amparado, porque não pode ser suportado pela palavra, pela Bíblia. Amém, irmãos?
Então, há muitas igrejas por aí afora, ensinando o erro, ensinando o engano, ensinando até mesmo heresias, em nome de Deus. Por isso nós precisamos da doutrina. Especialmente nos tempos de hoje, com o acesso que nós temos a todo tipo de informação através da internet. Irmãos, não é brincadeira. Quantidade de absurdos que a gente ouve, especialmente na internet, no YouTube, sendo ditos em nome de Deus, não é brincadeira. Por isso, nós entendemos a necessidade de empreender esse esforço, de ensinar a você, de ensinar na igreja central a boa doutrina, a doutrina saudável, a boa teologia, a teologia saudável, para que você não seja feito um refém de qualquer dessas pessoas que por ingenuidade ou por maldade mesmo estão pregando bobagens em nome de Deus. Amém? O que eu pretendo com isso como seu pastor? Eu pretendo que amanhã mais tarde, quando você estiver assistindo um vídeo no YouTube, ou quando você estiver ouvindo um determinado pregador, se determinada coisa que for dita lhe soar estranho, você terá condições, essa é a minha intenção, você terá condições de avaliar mesmo se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. No livro de Atos dos Apóstolos, o relato de quando os apóstolos pregaram em Bereia, numa cidade chamada Bereia. E os bereanos, eles tinham a fama de serem gente estudiosa. Os bereanos estudavam a lei. Os bereanos estudavam a Torá. Eles conheciam a história do povo de Deus. E aí os apóstolos chegaram lá apresentando o Evangelho de Cristo. Se eu não me engano, Paulo especificamente chegou lá apresentando o Evangelho de Cristo. E aí, o que acontecia de maneira espontânea e natural, na maioria das cidades por onde os apóstolos passavam, não aconteceu em Bereia. O que acontecia na maioria das cidades por onde os apóstolos passavam? Um grande avivamento era irrompido, conversões em massa aconteciam, mas em Bereia isso não aconteceu dessa maneira. Por quê? Porque os bereanos disseram para Paulo e para os apóstolos assim: olha, é o seguinte, vocês precisam dar um tempo para a gente estudar e ver se isso que vocês estão dizendo é verdade mesmo. A gente vai conferir o que vocês estão dizendo na lei, a gente vai conferir o que vocês estão dizendo nos profetas. E aí, tendo conferido o que os apóstolos diziam na lei e nos profetas, os bereanos então aceitaram de bom grado o Evangelho de Jesus Cristo que eles apresentaram, que eles pregaram. Você entende isso, irmão? Você entende que é preciso que tenhamos condições? E olha, eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais escândalos surgirão. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais bobagem será dita, mais heresia será pregada, mais engano será difundido, espalhado, de toda forma possível. Porque é mesmo a intenção de Satanás corromper a fé, ou impedir a fé daqueles que ainda não a consolidaram, especialmente dos que não nasceram de novo. Então a minha intenção aqui, irmãos, é dar a você as condições mínimas necessárias de avaliar se algo que está sendo dito em nome de Deus é verdade ou não. Você acha que isso é uma coisa boa? Amém? Você acha que isso é importante? Então dedique tempo e esforço para aprender a doutrina. Isso é importante para você, isso é importante para nós como igreja. Amém? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. Algumas vezes as pessoas chamam Deus de Deus, chamam Deus de Jesus Cristo, chamam Deus de Espírito Santo, e isso está certo, isso não está errado, porque Deus Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas esses são mais do que simplesmente nomes diferentes pelos quais Deus é chamado pelas pessoas de maneira geral. Isso é de fato os nomes de três pessoas distintas. Três pessoas distintas. Isso que a gente vai entender um pouco aqui. Então, embora Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo existam juntos desde a eternidade,
Eles coexistem, existem juntos desde a eternidade como três pessoas distintas, mas um único Deus. Você vai pensar, caramba, Daniel, coisa difícil de entender. É mesmo, não é muito simples entender a Trindade, não, mesmo porque a Bíblia não versa clara e explicitamente sobre ela em muitos detalhes. Ela nos apresenta o conceito, nos explica o conceito em linhas gerais, mas não aprofunda muito o assunto da doutrina. Mas graças a Deus, pelos santos homens de Deus que se debruçaram sobre a palavra de Deus em todos os tempos e gerações, para nos ajudarem a compreender isso, nos ajudarem a compreender melhor isso nos dias de hoje. Então, a ideia de três pessoas e apenas um Deus, como eu disse, não é simples mesmo de entender completamente. Mesmo assim, é um dos conceitos mais importantes de toda a Bíblia. A doutrina da Trindade, o conceito da Trindade, é uma das doutrinas e um dos conceitos bíblicos mais importantes da fé cristã evangélica. E a gente precisa começar entendendo a visão bíblica da Trindade. Como é que a gente reconhece na Bíblia, uma vez que a doutrina é o que a Bíblia diz como um todo sobre determinado assunto, como é que a gente reconhece na Bíblia, ou onde a gente reconhece na Bíblia, a existência de um Deus e três pessoas distintas? O primeiro lugar onde a gente vê isso na Bíblia é no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Especificamente, abra sua Bíblia aí, especificamente no primeiro capítulo da Bíblia, nós já vemos a doutrina da Trindade aí começando a ser revelada. Agora veja, enquanto você abre a Bíblia, me ouça. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Em lugar algum, de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar a palavra Trindade ou o conceito da Trindade explicado em termos claros a partir dessa palavra. Mas a ideia representada por ela é afirmada em muitas partes da Bíblia. Ok? Então, de onde vem esse negócio de Trindade, Daniel? A ideia da Trindade está em toda a Bíblia. O conceito da Trindade está em toda a Bíblia, embora a Bíblia não mencione a palavra explicitamente. Então veja só, em Gênesis 1, versículo 26, a Bíblia diz assim, olha: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quem disse, irmãos? Quem disse? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, se é nossa imagem, nossa semelhança, Deus não estava sozinho. Certo? Certo? Você consegue perceber isso? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma conversa de Deus com mais gente. Olha, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então Deus não estava sozinho. A ideia da Trindade aparece logo aqui, no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26, quando Deus cria o homem. Então, o uso da expressão nós, o uso da expressão nosso, implica que mais de uma pessoa estava envolvida na criação de todas as coisas e também na criação do homem. Esse versículo que nós acabamos de ler, é o primeiro versículo em que nós encontramos a ideia da Trindade na Bíblia, implica que há mais de uma pessoa em Deus. Há mais de uma pessoa em Deus. Vamos notando aqui, percebendo aqui o conceito em alguns versículos bíblicos. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. O capítulo 3 do Evangelho de Mateus nos conta o episódio do batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista.
E o versículo 16 e 17, os versículos 16 e 17 dizem assim, olha, Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Prestou atenção aí? Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus em forma de pomba. E o Espírito de Deus desceu e repousou sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho, de quem me agrado. Preste atenção aqui numa coisa, irmão. Nesse momento aqui do batismo de Jesus, os 3 membros da Trindade, as 3 pessoas da Trindade, estavam realizando 3 atividades distintas. Você perceba só aqui no texto. Deus Pai falava: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O filho estava sendo batizado, para que se cumprissem as escrituras. E o Espírito de Deus repousava sobre o filho. Você percebe isso aqui, irmãos? Deus fala, Jesus é batizado, o Espírito repousa sobre Jesus, indicando 3 atividades distintas nesse momento das 3 pessoas distintas da Trindade. Veja só também, Mateus, ainda no Evangelho de Mateus, o que diz o versículo 19 do capítulo 28. Mateus 28, 19. Quando Jesus foi assunto aos céus e participou os discípulos, naquele momento da grande comissão que eles estavam recebendo, nós lemos no finalzinho aí do capítulo 28 de Mateus, a grande comissão, ele disse no versículo 19, olha, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos dias. Bom, o próprio Jesus aqui, diante dos seus discípulos, está afirmando que há 3 membros da Trindade, que eles são distintos em sua personalidade. Judas, versículo 20 e 21, lá no finalzinho da Bíblia, vai lá. Judas fica antes de Apocalipse, tá? Judas, versículos 20 e 21. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orando em quem? No Espírito Santo. 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Você está vendo aqui, irmãos, como em muitos lugares a Bíblia apresenta as 3 pessoas distintas da Trindade operando de modos distintos, desde a criação e também na redenção da criação. Nós poderíamos ler aqui outros versículos. Mas para a gente avançar no conceito, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o conceito da Trindade, ele é bíblico e deve ser verdadeiro, porque há em muitos lugares da Bíblia a exposição, a apresentação dessa ideia. A ideia de que há 3 pessoas distintas e um único Deus operando de maneiras distintas desde a criação e na redenção da criação de Deus. Amém? Temos nas palavras de Jesus, temos nas palavras de Judas, temos no relato da criação,
registrado por Moisés. Então o conceito da Trindade, embora a palavra não esteja na Bíblia, o conceito da Trindade está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Há muitas passagens que nos revelam a existência de três pessoas distintas, porém um único Deus. E a gente vai entender isso melhor. Então a gente entende que isso é verdade porque está na Bíblia. Agora a gente precisa também entender o significado disso, porque cada uma das pessoas da Trindade é plenamente equivalente a Deus. Não existe uma hierarquia instituída na Trindade que faça Deus Pai mais importante que Jesus Cristo Filho, que faça Jesus Cristo Filho mais importante que o Espírito Santo. Você entende? E a gente vai perceber isso ao longo de algumas passagens bíblicas que a gente vai analisar aqui. Agora, é importante partir desse princípio. Para entender o significado da Trindade, é importante partir do princípio de que cada uma das pessoas da Trindade é plenamente equivalente a Deus. Deus Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, na sua relação com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, você deve entender que os três são Deus. Um não é mais ou menos Deus que o outro. Os três são plenamente equivalentes a Deus. Então, de uma maneira geral, quando a Bíblia se refere simplesmente a Deus, ela mais frequentemente está se referindo a Deus Pai. Quando a gente lê na Bíblia o nome de Deus sendo apresentado, frequentemente está sendo referido ali Deus Pai. Mas Deus o Filho, que veio à Terra, como Jesus Cristo, também é totalmente Deus. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso por causa do que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9. Abra sua Bíblia aí, em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Se você chegou lá, diga amém. Colossenses 2:9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Uau! Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Deus Pai é Deus. Deus Cristo, o Filho, é Deus, porque nele habita a plenitude da divindade. Amém? Como é que a gente sabe que o Espírito Santo é Deus também? Vamos ver. Atos capítulo 5. O Espírito Santo também é plenamente Deus, porque tanto o Pai como o Filho são Deus. Só isso já dá sentido a essa afirmação. A afirmação de que o Espírito Santo também é Deus. E os três são mencionados com igual importância, como nós vimos em Mateus 19, e agora nós vamos ver aqui em Atos 5:3 e 5:4. Vocês lembram de Ananias e Safira? Quando Ananias e Safira venderam a sua propriedade, entregaram apenas parte dos seus recursos aos pés dos apóstolos. Olha só o que diz o versículo 3 e 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir a quem? Mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Versículo 4. Ela não pertencia a você? E depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então no versículo 3,
Pedro diz: Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. E no versículo 4, Pedro diz: Ananias, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Então veja aqui o apóstolo Pedro colocando o Espírito Santo apresentando o Espírito Santo como ele de fato é, Deus. O Espírito Santo é Deus, assim como Jesus Cristo Filho é Deus, assim como Deus Pai é Deus. Primeira Coríntios 2:11. Primeira Coríntios 2:11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser quem? O que está escrito aí? A não ser o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. Lembra que, estudando os atributos de Deus, nós vimos que Deus é onisciente? Deus sabe todas as coisas. Bom, se Deus sabe todas as coisas em sua mente, e o Espírito Santo sabe tudo o que está na mente de Deus, logo o Espírito Santo é tão onisciente quanto Deus Pai é. Por quê? Porque ele é tão Deus quanto Deus Pai é. Amém? Amém, irmãos? O que esses versículos que a gente está lendo até aqui nos mostram? Primeiro, que há 3 pessoas distintas na Trindade operando de maneiras distintas. E segundo, que as 3 pessoas distintas da Trindade são um único Deus. Amém? Eles não são deuses diferentes, são um único Deus. Agora, e aqui que a gente é aqui que a gente entra nesse lugar onde as ideias e os conceitos se complementam e ao mesmo tempo eles não nos parecem tão claros assim. E isso é normal, tá, irmãos? Isso é normal. A Bíblia também é clara sobre existir apenas um único Deus e não 3. Por isso que, embora hajam 3 pessoas distintas na Trindade, há apenas um único Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que há apenas um único Deus. Deuteronômio 6:4. Agora a gente vai lá para o Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 6. Peraí, 6:4 não, acho que eu li errado. Não, é Deuteronômio 6:4 mesmo, eu que estava no livro errado. Olha só, Deuteronômio 6:4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O único Senhor. Não há 2 senhores, não há 3 senhores na Trindade. Há um único Senhor, há um único Deus. Isaías capítulo 45. Vamos lá. Vamos manusear a Bíblia. Isaías 45:5. Olha só, o próprio Deus falando de si mesmo através do profeta Isaías. O que ele diz? Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Viram só? Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Então vocês percebam só que há um só Deus. Vocês percebem que há um só Deus. Um só Deus. Romanos capítulo 3, versículo 30.
Agora, enquanto você vai abrindo aí em Romanos 3,30, preste atenção numa coisa. Quantos versículos bíblicos a gente já analisou aqui? Um monte, né? Eu não contei não, mas a gente já abriu, já folheou aqui, eu já pedi para você abrir um monte de versículos bíblicos. Você vê só como é perigoso alguém pegar uma única passagem da Bíblia e ensinar e extrair dali uma doutrina e dizer que você deve fazer tal coisa porque aquele versículo diz que você deve fazer tal coisa porque aquela é a vontade de Deus. Existem passagens bíblicas onde a vontade revelada de Deus está explícita e muito clara, como por exemplo, amem uns aos outros como eu vos amei. Mas há outras afirmações que não se pode fazer, com certeza, sem ter analisado com clareza tudo o que a Bíblia diz a respeito daquilo ali. Para que se possa afirmar então que aquilo é uma doutrina, que aquilo deve ser observado e obedecido pela igreja de todos os tempos. É perigoso e tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso, como eu disse, por ingenuidade, porque não sabe estudar a Bíblia, e por maldade também, para manipular o povo. Porque já na época da Bíblia, especialmente da primeira igreja, surgiram falsos profetas, surgiram falsos mestres. E tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João, escreviam suas cartas advertindo a igreja a também terem cuidado com os falsos mestres e os falsos profetas. Já naquela época, gente. Assim como nos dias de hoje, há muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, falando, como eu sempre tenho afirmado aqui, ou por ingenuidade ou por maldade, coisas em nome de Deus, quando Deus não disse coisa alguma. Então a gente tem que analisar tudo que a Bíblia diz como um todo sobre determinado assunto, antes de concluir o que aquilo significa. E qual é a aplicação prática daquilo na nossa jornada cristã. Amém? Porque isso aqui não é só o conhecimento pelo conhecimento. Isso é o conhecimento que deve nos levar à prática, a um certo comportamento, a uma certa atitude, a partir desse conhecimento, para que então a vontade de Deus se consolide na nossa vida. Romanos 3,30. Romanos 3,30. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Visto que existe um só Deus. Tiago 2,19. Tiago 2,19 diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Você entendeu isso, irmãos? Assim como nós observamos várias passagens bíblicas que nos falam sobre a existência de 3 pessoas distintas na Trindade, nós também lemos várias passagens bíblicas que nos falam que só existe um Deus. Logo, é correto afirmar que Deus Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas que eles não são deuses diferentes, eles são um único Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando até aqui? Tá tudo bem aí? Irmãos, às vezes parece complexo mesmo entender como há 3 pessoas distintas na Trindade, cada um sendo plenamente Deus, embora haja somente um Deus indivisível. De fato, é difícil realmente. A Trindade é um desses mistérios que a gente só consegue explicar em parte. Até os estudiosos mais habilidosos da Bíblia, até os teólogos mais habilidosos, só conseguem explicar a Trindade em parte. Por quê? Porque nós já lemos em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus, e as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há coisas sobre Deus que nem o estudo sistemático do teólogo mais habilidoso vai dar conta de desvendar. Por quê?
Porque Deus escolheu permanecer, Deus escolheu manter escondidas, manter ocultas certas coisas, certas verdades sobre si mesmo. Mas escolheu nos revelar muitas outras. E é a essas que nós devemos nos agarrar. É essas que nós devemos abraçar. E é nessas que nós devemos crer. Amém? Então, não é mesmo tão fácil assim entender isso na nossa mente humana, natural, limitada, né? Mas a fé, ela nem sempre pode ser racionalizada. Nem sempre pode ser racionalizada. Pode ser racionalizada. Mas ela deve ser sempre aplicada. Ela deve ser sempre crida. Amém? Então tem coisas que a gente não vai entender muito bem, mas se está na palavra de Deus, e aí a importância da gente recorrer à doutrina. A gente volta lá na nossa primeira aula sobre a doutrina da Bíblia. Nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vimos que a Bíblia é a verdade. Então olha só, se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é a verdade, e está escrito na Bíblia, está registrado na Bíblia, na palavra de Deus, que determinada coisa é assim, ainda que eu não entenda isso perfeitamente, eu devo crer que é assim. Por quê? Porque está dito por Deus, é a verdade. Amém? Isso se aplica perfeitamente à doutrina da Trindade. Embora a gente não consiga entender muito bem isso, ou a gente consiga entender isso em parte, nós devemos crer nisso, porque essa é a vontade de Deus. Agora, é extremamente importante que esse mistério, digamos assim, seja verdadeiro, porque, como eu tenho dito, ele está registrado, ele está escrito. Porque veja só, se Jesus não fosse plenamente Deus, Jesus é plenamente Deus, amém? Mas se Jesus não fosse plenamente Deus, se Jesus fosse uma pessoa separada de Deus, ou um tipo diferente de Deus, ele não poderia suportar a ira completa de Deus, ele não poderia morrer e ressuscitar dos mortos. E se Jesus não morresse e ressurgisse dos mortos, qualquer crença nele seria ingênua. E aqueles que afirmam ser cristãos seriam, nas palavras de Paulo, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão. Está lá em 1 Coríntios 15, 19. Se Jesus não fosse plenamente Deus, irmãos, ele não suportaria a cruz. Ele não ressurgiria dos mortos depois de 3 dias. Amém? Ele fez isso porque ele é Deus. Porque assim como Deus Pai é onipotente, ele também é. Porque ele também é Deus. Amém? Então, três pessoas distintas na Trindade, um único Deus com papéis distintos. Então, todos os membros da Trindade têm papéis distintos. A gente vê em Gênesis, no capítulo 1, no relato da criação, aliás, no relato da criação, né, nós vemos que Deus falou e a terra veio existir. Deus falou e a terra... Deixa eu só abrir aqui. Não precisa abrir não, eu vou abrir e ler para você aqui, para a gente ler outros textos. No versículo 9 e 10 de Gênesis 1, diz assim, ó, Deus, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então olha só, aqui em Gênesis 1, 9, 10, nós vemos Deus operando a criação do mundo a partir da fala. E Deus disse. E Deus disse. E Deus disse, haja isso, haja aquilo outro. E tudo que Deus disse, houve. Tudo que Deus disse, veio a existir. Mas agora sim, ó, lá em João capítulo 1, versículo 3, vai lá. Evangelho de João capítulo 1, versículo 3. Então em Gênesis 1, 9 e 10 nós vemos que a terra veio a existir porque Deus disse. Mas olha só o que está escrito aqui em Gênesis 1, 3. Vamos ler a partir do versículo 1, 2 e 3. No princípio era aquele que é a palavra. João está falando de Jesus aqui, tá?
ele estava com Deus e ele era Deus. Ok? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Agora o 3, olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Veja. Então, Deus disse, e Jesus Cristo, Filho, executou aquilo que Deus disse. Amém? Porque sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E em Gênesis 1:2, enquanto Deus estava criando todas as coisas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito estava lá apoiando e manifestando a presença de Deus na criação, enquanto Deus dizia e Jesus Cristo operava aquilo que Deus dizia. Toda a Trindade participando juntamente da criação. Os diferentes papéis da Trindade também podem ser vistos na nossa salvação, por exemplo. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus amou o mundo. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. Agora, preste atenção, já que você já está em João, abre aí. João 3, 16 e 17. Não, 16 e 17 não. João 6, 3, 16 e 17 não. João 6. João 6,38. Jesus diz assim, olha, sobre o seu papel, sobre a sua participação, sobre a sua parte na execução da vontade de Deus, Jesus Cristo diz de si mesmo, olha, eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Qual era a vontade de Deus que enviou a Jesus, irmãos? Que Jesus morresse por nossos pecados, para que nós não precisássemos morrer, como está escrito lá em Hebreus 10:10. Então, quando Jesus ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, ele e o Pai enviaram o Espírito Santo para concluir a obra que o Pai e o Filho começaram. João 14, abre a sua Bíblia aí, João 14. Avance aí no Evangelho de João. João 14, 26. João 14, 26 diz assim, olha, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. O Conselheiro, quem vai enviar? O Pai. Em nome de quem? Do Filho. Você percebe, irmãos, que eles estão o tempo todo participando juntos? Você percebe que eles estão o tempo todo trabalhando juntos? Não é lindo isso? A Trindade operando, trabalhando. Capítulo 16, versículo 7. Jesus disse, olha, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então, tanto na criação, como nós vimos no relato da criação, Deus disse, Jesus Cristo operou o que Deus disse, e o Espírito de Deus estava lá, manifestando a presença de Deus na criação. Tanto na criação, quanto na redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram papéis distintos. E preste atenção, isso é uma coisa importante de entender. Essas diferentes funções, esses papéis distintos, eles são simplesmente decorrência da relação eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito. Elas, em hipótese alguma, diminuem
a deidade, diminuem a característica divina, ou os atributos, ou a natureza essencial do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Eles continuam sendo Deus, equivalentemente. A distinção, ela é simplesmente da maneira como eles se relacionam um com o outro, e como eles se relacionam com a criação. Amém? O que é mais importante a gente entender aí, o que é mais importante a gente entender sobre a Trindade, são esses fatos. O fato de que há 3 pessoas distintas na Trindade, e nós vimos diversos versículos bíblicos nos mostrando isso. O fato de que essas 3 pessoas distintas na Trindade são um único Deus. Nós vimos diversos versículos bíblicos que falam que existe um só Deus. E que essas 3 pessoas distintas da Trindade, elas operam papéis distintos, desde a criação e até a redenção de toda a criação, depois do pecado. E eles estão até hoje trabalhando em seus papéis distintos para que a obra de Deus seja concluída. Amém, meu irmão? Você está entendendo aí? Está acompanhando aí? De novo, não é uma coisa assim que a gente entende facilmente, né? Nossa mente natural humana, ela pode nos travar. Pô, mas como é que são 3 pessoas, um só Deus? Está aqui, está escrito. Então, olha só, a unidade, ela, assim como, presta atenção, assim como a nossa unidade, a unidade da igreja, ela não está no fato de sermos exatamente iguais, mas no fato de vivermos pelo mesmo propósito. Amém? Nós não somos exatamente iguais, mas vivemos pelo mesmo propósito, vivemos de novo pela fé em Cristo. Estamos na família de Deus. Assim, a Trindade se manifesta. Na verdade, a igreja é uma expressão da realidade triuna de Deus. Não é? Há unidade, mas também há diversidade. Amém? Há unidade, mas também há diversidade. E é assim que a gente deve entender a Trindade. E é assim que a gente deve entender a Trindade. De novo, a importância da gente, como é importante a gente observar tudo no nosso tempo, no tempo que a gente tem aqui. Não dá para a gente observar exatamente tudo, mas como é importante a gente observar tudo que a Bíblia diz como um todo sobre determinado assunto para definir uma doutrina. Por isso, esse exercício de ler vários versículos bíblicos. Amém? Amém, gente? Por isso, esse exercício de ler vários versículos bíblicos, de folhear a Bíblia mesmo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e encontrar os padrões, encontrar as similitudes, para que a gente conclua com convicção uma determinada doutrina. Então, nós vimos vários versículos bíblicos que nos falam sobre a existência de 3 pessoas distintas na Trindade. Amém? Amém? Vimos vários versículos bíblicos que nos falam que só existe um Deus. Amém? Logo, as 3 pessoas distintas da Trindade são igualmente Deus. Amém? E nós vimos também que eles operam em papéis distintos desde a criação até a redenção de todas as coisas. Jesus Cristo e o Pai estão nos céus, mas também estão aqui, porque eles são onipresentes. Amém? O Espírito Santo está aqui, porque o Pai e o Filho disseram que o enviariam, mas ele também está no céu, porque ele também é onipresente, ele também é Deus. Você entende? É bonito, é belo, é lindo. Às vezes pode ser um pouquinho complicado de entender, mas é assim mesmo. Então, para fechar, quais são os 3 fatos principais sobre a Trindade que todo crente deve saber? Existem 3 pessoas distintas na Trindade. Segundo fato, as 3 pessoas distintas da Trindade são um único Deus. Terceiro fato, as 3 pessoas distintas da Trindade operam em papéis distintos,
desde a criação e a redenção de todas as coisas. Amém? Então você vê, por exemplo, Jesus dando testemunho do Espírito Santo. O que Jesus disse que o Espírito Santo faria? Esse é o papel do Espírito Santo para com a igreja hoje. Ensinaria, aconselharia, revelaria, lembraria as coisas que Jesus disse. São papéis. O Espírito Santo está operando nesses papéis hoje. Eu falei, né, que Deus, eu falei sobre a redenção, que o papel de Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Mas Jesus disse assim, olha, eu não lembro agora onde está qual é o endereço dessa passagem, mas Jesus disse assim, olha só, ninguém toma a minha vida de mim não. Eu a dou voluntariamente. Porque essa coisa, né, já mataram Jesus, prenderam, mataram Jesus. Não, Jesus deixou-se ser preso. Mataram Jesus, não, Jesus entregou a sua vida. Então veja, o Pai amou e enviou, Jesus entregou e o Espírito ressurgiu Jesus. Aleluia! Olha que coisa linda, irmãos. A Trindade operando na redenção. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. O Filho enviado foi e entregou voluntariamente sua vida. E depois de 3 dias o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. Depois Paulo diz, esse mesmo Espírito que ressurgiu Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que ressurgiu Jesus dos mortos. Ai, me fugiu o versículo. Como é que é, Fabiana? A gente sempre falou desse versículo. Ai, fugiu o complemento. O mesmo Espírito que ressurgiu Jesus dos mortos dará vida aos vossos corpos mortais. Dará vida aos vossos corpos mortais. Então veja, irmãos, a beleza disso, embora em algum momento a gente possa ficar assim, puxa, mas Trindade, 3, não. Mas olha a beleza disso. Desde a criação, o Espírito se movia sobre a face das águas. Deus dizia, haja, haja, haja. E Jesus estava lá executando. João diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus dizia, Jesus executava, o Espírito manifestava a presença de Deus na criação. Na redenção, Deus amou e enviou, Jesus entregou a sua vida, o Espírito Santo levantou Jesus dos mortos. Amém? E hoje o Espírito está aqui com a igreja, representando a Trindade. Ao mesmo tempo em que Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho estão conosco, porque eles são onipresentes, quem está concluindo a obra que Deus e Jesus começou é o Espírito Santo enviou, Jesus enviou o Espírito Santo para seguir com a igreja, operando o fruto do Espírito, liberando os dons do Espírito, manifestando o seu poder. O Espírito está aqui conosco, amém, irmãos? Porque às vezes na cabeça de algumas pessoas pode parecer que o Espírito tem uma importância menor, né? O Espírito Santo tem uma importância menor, que assim, Deus Pai, Jesus Cristo morreu e tal, e o Espírito Santo, meu irmão, sem o Espírito Santo sem o Espírito Santo não tem fim do jogo, que é o Espírito quem está operando pela igreja, amém? Sem o Espírito a gente não estaria aqui, sem o Espírito a obra da redenção não poderia ser concluída. Porque Jesus disse, olha, se eu não for, o que os discípulos queriam naquele momento? Que Jesus ficasse ali com eles para sempre. Mas o que Jesus disse? Se eu não for, eu não posso enviar o Consolador, mas eu preciso ir. Então eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Jesus disse, não vos deixarei sós. Eu enviarei o Conselheiro, o Consolador, e Ele estará com vocês. Amém, irmãos? Esse mesmo autor aqui, o Wayne Grudem, ele tem um livro, isso aqui é na verdade um resumo, muito bem feito obviamente, de um livro de teologia sistemática dessa idade aqui, irmão. O negócio é grosso. Eu tenho esse livro lá, mas não é um livro que você senta e lê, é um livro de estudo. Você vai estudar um determinado tema, você lê. Cada doutrina dessa nesse livro tem muitas páginas. Então quem gosta, quem tem inclinação, quem quer, o livro, o primeiro, esse grandão, ele foi feito para que qualquer pessoa, qualquer leigo consiga entender teologia sistemática. Esse foi o objetivo do Wayne Grudem.
E é o mesmo objetivo que guia a escrita desse livro aqui. Então qualquer um consegue entender. Dá um trabalhinho de sentar lá e estudar, consegue entender. Mas nesse livro, irmão, ele aprofunda muito o assunto da Trindade. É muito legal. Mas como eu falei, a gente já está aqui há 58 minutos. Eu não vou conseguir aprofundar com você todo esse tema. Então você precisa comprar esse livro e ler esse livro. Mas sobre a Trindade, os fatos mais importantes sobre a Trindade que você precisa entender é esse. Quando te perguntarem, ou quando você ouvir falar sobre a Trindade, você já sabe do que se trata a Trindade. O que é a Trindade, Daniel? A Trindade é a existência de 3 pessoas distintas, 3 deidades distintas, representando um único Deus. Eles são um único Deus. Não são deuses diferentes, são um único Deus. 3 pessoas distintas na Trindade, representando um único Deus. E operando em papéis distintos, desde a criação e a redenção de todas as coisas. Amém? São as 3 coisas mais importantes que você precisa saber. Então, quando perguntarem a você sobre a Trindade, você diga isso aí. Fala, irmão. Legal, um bom exemplo. Fala aqui, Ronaldo, porque esse aí eu não conhecia, não. Esse eu não lembro. Como é que é? Deus, a água, o vapor e o gelo. Todos são água, mas são 3 formas diferentes. É interessante pra caramba isso, porque e o Wayne Grudem fala uma coisa nesse livro aqui. Ele fala assim: olha, embora hajam muitas representações possíveis na própria criação de Deus, para que se entenda a Trindade, elas não encerram, né? É só um parâmetro, mas elas não encerram. Não é exatamente como a água, o gelo e o vapor, mas é uma ideia, é uma representação. Você entende? É mais ou menos isso aí. Por quê? Porque obviamente Deus não poderia derramar todo o conhecimento de si mesmo nas coisas criadas. Por quê? Porque as coisas criadas o adoram, reconhecem a sua divindade e o adoram. Somente Davi diz isso, né? Que a criação adora a Deus. Então, essa representação que o Ronaldo trouxe aqui, ele é muito legal, para que você entenda mais ou menos como a coisa é. Amém, gente? Vocês estão com uma cara de susto, assim, olhando para mim. Eu não sei se vocês não entenderam nada, eu só devo começar tudo de novo. Eu sei, irmãos, que algumas coisas que a gente vai falar aqui, elas podem assim não ser tão fáceis de entender no primeiro momento. Mas é um exercício que a gente precisa fazer mesmo, entendeu, irmão? É um exercício que a gente precisa fazer para esticar nossa mente. Não é bom isso? A gente fazer uma forcinha assim para... Cara, eu não entendi, mas entendi. Agora eu estou entendendo, ou estou começando a entender. Isso é bom, porque senão, se a gente ficar sempre comendo aquela papinha, a gente nunca avança para uma comida mais sólida, para uma comida mais robusta, né? Então a gente precisa fazer esse esforço de esticar mesmo a nossa mente para entender certas coisas, porque a beleza do Evangelho todo é essa aí. É que o Evangelho todo contém coisas simples e coisas complexas. E as coisas complexas que nos foram reveladas, elas nos foram reveladas para que nós entendêssemos. Amém?